Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a modelagem geoestatística e o cálculo do semivarograma, ou modelagem do semivarograma, seja como você deseja falar. E essa geoestatística é um ramo da estatística espacializada, ou seja, a estatística que possui dependência espacial. Dependência espacial significa que a variabilidade dos dados não é ao acaso. E é isso que ocorre com a maioria dos fenômenos naturais. A maioria dos fenômenos naturais, por exemplo, a variabilidade do teor de argila no campo. A variabilidade do teor de argila não ocorre ao acaso. Ela ocorre seguindo uma lei de continuidade espacial. Ou seja, valores amostrados em pontos mais próximos no espaço tendem a ser mais semelhantes do que valores amostrados em pontos mais distantes. Então eu possuo um desafio muito grande hoje, porque nós vamos resumir a geoestatística, que é um ramo de estudo da estatística, que considera a variabilidade espacial. Nós vamos resumir um curso inteiro, ou seja, uma disciplina inteira em uma aula. Então veja a complexidade que eu tenho pela frente nos próximos minutos. Isso não vai ser fácil. Mas qual é o meu objetivo? O meu objetivo aqui é que para passar para vocês o mínimo de conhecimento, o mínimo do significado da geoestatística e o mínimo de cuidados para não fazer besteira na interpolação por krigagem. Ok? Então esse é o objetivo, passar um conjunto de conhecimento mínimo necessário para poder fazer uma krigagem na prática sem fazer besteira. Porque o que ocorre? Hoje, você pega os programas computacionais de interpolação, os SIGs, né? Pega o ArcGIS, pega... enfim, tem vários programas de SIG. Eles interpolam utilizando a metodologia de interpolação por krigagem. E muitas vezes você vê lá que apertando o botão sai um mapa. Apertando o botão vai sair um mapa. Mas será que esse mapa é representativo de fato da realidade em campo? Do que ocorre de fato com a variabilidade daquele atributo no campo? Então esse é o meu objetivo. Né? Para quem não pode, para quem não fez, ou para quem quer só apertar o botão, pelo menos que tenha o mínimo de conhecimento para não errar, não fazer nenhuma besteira na interpolação por krigagem. Né? Então eu peço desculpas aos estudiosos da área, porque eu tenho plena consciência que isso vai ser um desafio e é óbvio que eu não vou conseguir explicar com pormenores todo o detalhamento da área da geoestatística. Num processo de aprendizado do curso de geoestatística clássico, nós começamos a estudar, né, principalmente no início do curso, a gente começa a estudar a estatística clássica, não a geoestatística. Por quê? Porque nós precisamos entender os conceitos de variabilidade amostral. Não variabilidade espacial, mas variabilidade amostral. E a variabilidade é traduzida, muitas vezes, pela variância dos dados. A variância reflete variabilidade. Então nós precisamos começar a entender a estatística, começar a entender o que é uma curva de distribuição normal, começar a entender os conceitos de assimetria e curtose da distribuição,
para depois a gente entender e começar a estudar a geoestatística. Por quê? Porque a geoestatística já parte do princípio, por exemplo, que a distribuição dos seus dados possuem uma distribuição normal. Se não possui distribuição normal, já vai afetar o estudo geoestatístico. Então, e o curso de geoestatística, ele passa pela modelagem do semivarograma, ele passa pela krigagem, e aí nós temos vários tipos de krigagem. Por exemplo, nós temos a krigagem pontual, a krigagem ordinária. Qual que é a diferença de uma e de outra? A krigagem ordinária ela pode ser em blocos 2x2, blocos 4x4, blocos 5x5. Qual que é a diferença e o que significa isso? Já adianto, nós vamos fazer krigagem ordinária e krigagem ordinária em blocos 4x4. Porque acima de 5x5 não adianta aumentar o bloco. E bloco 2x2 está pouco. Então nós fazemos krigagem ordinária na agricultura de precisão, porque essa aula é com foco na agricultura de precisão. Não estamos estudando a variabilidade espacial do ouro no solo, porque é daí que surgiu a geoestatística, para estudar a variabilidade espacial do ouro. Veja o quanto custa furar uma mina de ouro. Então eles precisam furar e furar no lugar certo. Veja o quanto custa furar um poço de petróleo. Lá, 2 km de profundidade no mar. Então eles precisam furar o poço de petróleo e encontrar petróleo. Então esse é um ramo do estudo da variabilidade espacial de atributos, que pode ser ouro, petróleo, CTC, cálcio, magnésio, enxofre, teor de argila, condutividade elétrica do solo, produtividade. Então esses tributos eles são variáveis no espaço e possuem continuidade espacial, ou seja, pontos mais próximos são mais semelhantes do que pontos mais distantes. E nesse sentido, é uma área de valiosíssimo, vamos dizer assim, riqueza para o estudo de onde está aquele atributo, ou qual é o teor daquele atributo no espaço. Em outras palavras, vamos furar aqui o poço de petróleo e nós vamos encontrar petróleo. Né? Então é um ramo que pode ser aplicado na agricultura de precisão, e na agricultura de precisão nós vamos aplicar krigagem ordinária em blocos 4x4. Já vou te dar aí essa dica agora, antes mesmo de falar o que é krigagem. Né? Para que fique isso na sua cabeça e você vai remoendo isso para que não faça nenhuma besteira, por exemplo, fazer a krigagem sem ter modelado o semivariograma. Eu não quero mexer com nada disso, então faça a interpolação pelo inverso da distância. Então vamos lá? Primeiro de tudo, compre um livro. Aqui eu te apresento 3 livros muito bons de autores consagrados na área da geoestatística. Esse aqui é o terceiro, último que saiu desse autor. É um livro que ele complementa aqui esse segundo que está aparecendo. Esse outro também apresentando um pouquinho da estatística multivariada ligada a dados geoespacializados. Né? Então vamos lá, compre um livro, faça um curso. Vou passar aqui alguns conceitos para você não fazer besteira na krigagem, mas tá aí a dica para você aprofundar nessa temática, tá bem? Primeiro de tudo da geoestatística, comece pela amostragem bem feita. Se você errou na amostragem campo, se você fez a amostragem sem subamostras, no processo de mapeamento de fertilidade do solo, vai lá e tira uma amostra só e essa amostra não é uma amostra simples, não é uma amostra composta, pronto, já tem aí uma fonte de variabilidade. Vai que você amostrou bem em cima da onde foi a rua ou a linha de semeadura da safra anterior. Vai dar um teor de fósforo altíssimo, porque o fósforo é colocado em profundidade na semeadura. Não é? Então, nesse sentido, você precisa fazer subamostras no mapeamento de fertilidade.
E essas subamostras compondo metade das amostras tentando pegar as linhas e metade das amostras tentando pegar as entrelinhas para fazer essa amostra composta, tá bem? Se você errar na amostragem, a tendência de você ter uma variabilidade dos seus dados muito elevada que vai levar a um déficit, a um problema na modelagem do semivariograma, que a gente vai ver o que é daqui a pouco. E também nós temos que considerar as possibilidades dos erros laboratoriais, né? Já comentei em outro momento que é possível, se você fizer 10 vezes a análise do mesmo solo, da mesma amostra, nós vamos ter 10 resultados diferentes. Não vai ser o mesmo número exatamente igual. Então, mesmo no procedimento laboratorial, existe variabilidade. Então, cuidado com a variabilidade dos erros amostrais, cuidado com a variabilidade dos erros laboratoriais. Isso afeta a análise geoestatística. A geoestatística, como eu comentei na primeira tela, a hora que eu comecei a falar, na minha fala, né, ela serve para caracterizar e mapear a variabilidade espacial de um atributo. E aí, na escala que vai variar de centímetros até quilômetros, nós temos aqui, pelo menos esse autor aqui, se você colocar na internet, ele faz a variabilidade espacial de micronutrientes. Então, é possível mapear a variabilidade espacial desses atributos desde centímetro até quilômetros. O que é centímetro a quilômetros? A distância amostral entre pontos no espaço, lá no campo. Né? Então, quanto menor o tamanho da malha amostral, como eu já comentei em outra oportunidade, quanto menor o tamanho da malha amostral, maior é o detalhamento da variabilidade espacial. Quanto menor a malha, maior o detalhamento da variabilidade espacial. Mas a geoestatística vai servir para você fazer esse mapa interpolado, mesmo sendo numa malha amostral de 20 por 20 ou numa malha amostral de 100 por 100 ou 180 por 180. Se você conseguir modelar a continuidade espacial através do semivariograma, é possível fazer a interpolação. Quem vai dizer se a interpolação vai ser boa ou não vai ser a validação cruzada do semivariograma. Então, olha quanto termo técnico que nós temos que explorar nos dias de hoje. Né? Então, a geoestatística serve para fazer a medição da variabilidade espacial. E a variabilidade espacial é a alma da agricultura de precisão. É o princípio básico da agricultura de precisão. Então vamos entender um pouco mais esse negócio de variabilidade espacial e continuidade espacial. Aqui nós temos um exemplo de um solo. Esse solo, ele está gradeado. E toda vez que você passa por uma colina, você passa na rodovia, você veja aquela colina gradeada, né? Você consegue enxergar uma topossequência com coloração diferente no solo. Isso é muito comum. Né? Quando você passa nessas regiões, principalmente quando tem maior declividade, né? Porque isso é difícil enxergar essa diferença de coloração do solo quando o solo é relativamente plano, com pouca declividade. Pode ocorrer, mas é mais difícil enxergar. Agora, quando você passa na estrada e enxerga aquele solo gradeado, naquela topossequência, facilmente a gente consegue enxergar cores de solo. E é isso que a gente está vendo nessa imagem. Veja, aqui o solo está bem clarinho. Aqui o solo está mais avermelhado. Te pergunto, o que dá coloração ao solo, essa coloração avermelhada? É o óxido de ferro. Então, aqui tem maior teor de ferro do que aqui. Nessa posição onde eu estou apontando agora com o solo mais claro. Né? Se há variabilidade espacial da cor do solo, eu posso fazer uma inferência, uma associação de que também vai haver variabilidade espacial de outros atributos. Por exemplo, o teor de argila. O teor de argila, gente, na agricultura de precisão é um dos atributos-chave, coringa, para fazer mapeamento da variabilidade espacial. Por quê?
principalmente para fazer zona de manejo. Porque o teor de argila não muda com o tempo. Ele muda conforme a mudança das eras geológicas, né? Milhares e milhares de anos. Aqui, na sua existência, o teor de argila da sua fazenda, da propriedade onde você... não vai mudar. Não vai mudar o teor de argila. Né? Então, nesse sentido, o uso dessa variabilidade de teor de argila, ela é chave para entender o processo de variabilidade espacial de muitas outras coisas. Por exemplo, só por determinar a variabilidade espacial do teor de argila, você já pode fazer uma aplicação com doses diferentes de fósforo, por exemplo. Então, beleza, voltamos aqui. Concorda comigo, então, que é possível enxergar a olho nu, né, um solo gradeado, essa variabilidade do que acontece aí com o teor da cor do solo. Agora vamos imaginar aqui que vamos imaginar de uma maneira só para exemplificar que nós queremos mapear a cor do solo. Não serve para nada, eu sei, mas só para você entender o processo do mapeamento da variabilidade espacial. Ora, aqui o solo tem cor clara e está entendendo que conforme... E vamos então botar um ponto amostral aqui. Furamos aqui o solo. Aí, vou furar o ponto aqui, ó. Olha, aqui está bem vermelho. Mas entende que há uma espécie de uma continuidade espacial, ou seja, há um processo de variação da cor do solo, baseado do ponto-chave, o ponto start, que é o ponto onde eu estou apontando. Conforme eu vou me afastando desse ponto amostral, há um aumento da diferença da cor em relação ao ponto inicial. Aumento de diferença da cor. Ou seja, pontos mais próximos são pontos de coloração semelhante. É desse pressuposto que parte o princípio da continuidade espacial, do mapeamento e principalmente da modelagem do semivariograma da geoestatística. Só que veja, aqui nesse sentido, vamos tomar essa posição aqui como posição norte e essa posição como posição leste. Te pergunto, para qual... mas você pode falar, mas isso o inverso da distância já falava. Sim, mas o inverso da distância falava de um processo de variabilidade baseado numa equação matemática. E essa equação matemática, ela representava a variabilidade igual, independente da direção. Inclusive, ela ia falar que a variabilidade aqui é igual à variabilidade daqui. E não é. E não é. A variabilidade espacial do atributo no talhão, ele varia de local para local. Ou seja, tem regiões do talhão que é mais variável do que outras regiões do talhão. E é isso que a geoestatística nos permite modelar. Nos permite diagnosticar os lugares de maior ou menor variabilidade espacial. E não adotar uma equação matemática simples como o inverso da distância. E vou te provar aqui exatamente nessa figura. Veja, a variabilidade espacial, nesse sentido norte-sul, está variando muito mais do que a variabilidade espacial da cor do solo no sentido leste-oeste. Tá vendo? Isso o inverso da distância não pega. Ele considera uma coisa só. Já fazendo esse mapeamento de essa interpolação por krigagem, utilizando a modelagem do semivariograma, nós conseguimos detectar essa variabilidade, inclusive em diferentes eixos. Olha só que legal. Veja aqui esse exemplo. É um exemplo de um solo no Tocantins. Esse solo relativamente bem plano. E olha só a variabilidade da cor do solo. Olha a variabilidade da cor do solo. Regiões com maior teor de ferro.
regiões com menor teor de ferro. Geralmente, essas regiões com maior teor de ferro são regiões mais argilosas. Observe aqui nessa amostragem que foi feita. Nós temos pontos nesse talhão aqui de 620 hectares. Então aqui é uma fotografia aérea de um solo gradeado em um talhão de 620 hectares e a gente consegue enxergar variação de cor do solo. E essa variação de cor está intrinsecamente associada à variação de algum atributo do solo, por exemplo, o teor de argila. Veja que o teor de argila desse solo, muito provavelmente nessa região mais clara, são as regiões com menor teor de argila, e as regiões mais escuras por avermelhado, com regiões com maior teor de argila. Veja a grande variabilidade dessa teor de argila. Ora, se a gente pegasse essas amostras aqui, calculasse uma variância, nós iríamos ter uma variância ligada, ou seja, uma variabilidade ligada ao processo estatístico clássico de cálculo desse atributo. Mas quando nós associamos, então toda vez que você mapeia um atributo, e esse atributo está ligado à coordenada latitude e longitude, nós estamos então falando do estudo da variabilidade espacial. E a variabilidade espacial, ela é o ramo da geoestatística, ou seja, a estatística ligada ao espaço, a estatística ligada aos pontos amostrais, a posição dos pontos amostrais. Então veja aqui que nós temos variabilidade do teor de argila e também nós temos variabilidade do teor de matéria orgânica. Por quê? Teor de matéria orgânica está estritamente ligado, associado à variabilidade do teor de argila. Então nas regiões mais argilosas, muito provavelmente nós vamos ter um teor de matéria orgânica mais elevado. Então nesse sentido, veja só, como é que a gente consegue modelar? Veja, se a gente usasse aqui, por exemplo, o inverso da distância, veja que a variabilidade do teor de argila aqui, ele comporta de uma maneira. Aqui o teor de argila é muito mais homogêneo. E muito provavelmente essa região que eu estou apontando é uma região mais argilosa. Já aqui nesse buraco, parecendo um vulcão aqui, ó, veja o que acontece. Sabe-se Deus o porquê que aconteceu isso? Não faço ideia. Isso vem do processo de formação do solo. Deus fez assim. Então, nesse sentido, aqui ó, tem um menor teor de argila e aqui, parecendo um vulcão em volta, um maior teor de argila. Então, a variabilidade desse segmento de reta que eu estou apontando aqui ó, é uma variabilidade do teor de argila muito grande. Já a variabilidade do teor de argila aqui é menor. E a geoestatística consegue modelar essa variabilidade. E consegue dizer para o nosso preditor de interpolação, ou seja, consegue dizer para o nosso modelo matemático de interpolação, que é a krigagem, o quanto ele tem que ponderar de variabilidade nessa região e o quanto tem que ponderar de variabilidade nessa outra região. Então, esse desenvolvimento dessa ferramenta, essa ferramenta que vai descrever o quanto de força tem de variabilidade espacial aqui, o quanto força tem, chama-se semivariograma. É um gráfico, já adiantando, tá? Que a gente vai ver como é que ele é construído daqui a pouco. Tá? Então, já pela primeira lei da geoestatística, segundo a minha experiência, isso não está escrito em livro. Então, lei da geoestatística, entre aspas, porque eu estou te recomendando. Se você não possui pelo menos 30 pontos amostrais, não faça geoestatística. Vai ser muito difícil você conseguir modelar o semivariograma. E se você não modelar adequadamente o semivariograma, muito provavelmente a sua interpolação por krigagem vai estar deficitária, vai estar ruim. Então, nesse sentido, faça a interpolação pelo inverso da distância ao quadrado. Faça IWD, que a gente já viu em aula passada. Esquece geoestatística. 20 pontos amostrais, esquece. 15 pontos amostrais, esquece. Quantos pontos amostrais eu preciso, então, para fazer um semivariograma legal, bom, para fazer uma interpolação por krigagem legal? Pelo menos 50 pontos.
Mínimo de 30, pelo menos 50. E se você tiver ao redor de 100, muito legal, bem legal. Mas um ponto importante que eu já te adianto agora, tá bem? Não só é importante essa questão de número de pontos amostrais, como também você ter diferença de distâncias amostrais. Ou seja, você ter pontos amostrais em distâncias inferiores à sua grade sua grade amostral que você está usando. Vou te traduzir. Se você está pegando um ponto amostral a cada 3 hectares, tente pelo menos em 10% dos 100 pontos amostrais, pelo menos 10% faça em distâncias amostrais menores e aleatórias. Para quê? Para que você consiga mapear a variabilidade espacial na curta escala. A gente vai entender melhor o que eu estou dizendo daqui a pouco. Né? E me desculpe os entendidos de geoestatística, por quê? Porque o processo de geoestatística, quando eu vou fazer um estudo acadêmico, da geoestatística, eu vou estudar para tese de doutorado, dissertação de mestrado, ou mesmo para fazer um mapeamento da variabilidade do petróleo, eu preciso começar por um processo de modelagem primária, anterior ao processo de ir lá e mapear tudo numa grade quadrática ou uma grade regular. Eu preciso construir uma ferramenta que eu estudo, que a gente chama de estudo do transecto. Ou seja, é um estudo prévio da área para determinar a distância amostral, para só depois eu ir lá e amostrar de fato. Ora, na agricultura de precisão eu não tenho esse tempo. Eu tenho um intervalo aí entre a safra e a safrinha, entre a primeira e a segunda safra, eu tenho 2 semanas para ir lá e mapear e meter o pau. Então, depois que você foi lá e mapeou, e para você trazer e fazer a interpolação e não errar, pegue pontos amostrais em distâncias inferiores à sua grade amostral que você está pegando. Para quê? Para que você consiga determinar a variabilidade espacial na curta escala. Então, para que serve na prática essa geoestatística? Para fazer krigagem, para fazer interpolação por krigagem. E isso pode ser utilizado para caracterizar a variabilidade espacial de qualquer atributo, desde que você tenha o mapeamento do atributo. Por exemplo, aqui eu quero mapear plantas daninhas. Ora, então eu preciso de uma área amostral. Nessa área amostral está associado com uma coordenada latitude e longitude, e dessa coordenada latitude e longitude eu vou, por exemplo, mapear picão preto. Isso aqui que está parecendo salsinha aqui não é salsinha não, isso aqui é picão preto. Né? Então eu vou mapear a distribuição espacial do picão preto. Ah, mas o que isso me importa? Me importa é a densidade do picão preto? Não. O que importa aqui é o mapear, porque o que determina, por exemplo, a dose do herbicida? O que determina a dose do herbicida é o estágio de desenvolvimento da planta daninha. Então, se eu tenho uma trapoeraba aqui com 2 folhas, 3 folhas, ou se eu tenho, por exemplo, aqui um picão preto recém-emergido, o picão preto está nesse tamanho ou o picão preto está nesse tamanho? Ora, nessa área eu preciso aplicar uma dose para matar esse picão preto. Porque se eu matar esse, eu mato esse também. Então, nesse sentido, eu preciso entender do que é que eu estou mapeando. E mapear esse atributo associando com uma coordenada geográfica latitude e longitude. Para esses dados amostrais, estabelecidos em uma grade amostral regular, ou não é? Vamos desenvolver uma ferramenta da geoestatística que se chama semivariograma. E é esse semivariograma, que é um gráfico, é um modelo matemático que vai descrever a variabilidade espacial, vai descrever a continuidade espacial daquele atributo que está sendo mapeado em campo. Se você não modelar o semivariograma, não faça krigagem, porque há uma grande chance de fazer uma tremenda besteira na interpolação como esse. Aqui nós vemos um gráfico feito uma interpolação que ele apresenta uma tendência norte-sul. E essa tendência de distribuição norte-sul
ela está sendo afetada em função da péssima modelagem do semivarograma, ou não desenvolvimento do semivarograma. Veja aqui, olha só como está acontecendo essa região que eu estou apontando agora. Nós temos um ponto amostral aqui verde escuro. Nós temos um ponto amostral aqui verde escuro. Ora, se eu não tenho nenhum ponto amostral nessa região, aqui muito provavelmente toda essa região era para ser uma mancha verde escuro. E não uma mancha vermelha. Então aqui nós temos tendência dos dados. Uma tendência de distribuição norte e sul, que de fato está estragando a representatividade daquele atributo que eu estou mapeando. Então esse mapa não representa a realidade. Esse mapa não representa a realidade. E nesse sentido é muito fácil a gente fazer mapas errôneos como esse se a gente não fizer a modelagem adequada do semivarograma. E é para isso que eu estou falando no tema de hoje. Né? Meu objetivo aqui não é te deixar um expert em geoestatística. Meu objetivo aqui é para que você não faça cagada na interpolação por krigagem. Então a primeira coisa que você deve fazer no estudo da geoestatística é fazer o estudo da estatística clássica, ou seja, você calcular uma distribuição, verificar se essa distribuição não é uma distribuição normal. Se essa distribuição não for distribuição normal, você precisa tratar esses dados. Veja aqui que nós temos essa distribuição normal esperada, essa curva vermelha. Os dados em azul é a distribuição dos meus dados. Então aqui, por exemplo, eu tenho mais de 30 amostras variando de 40 a 60. Mas nós temos algumas amostras aqui, 2 ou 3 amostras, variando mais do que 140 da CTC do solo. E o que significa esses pontos com essa CTC elevada? Significa que foi um erro amostral? Não necessariamente. Mas se foi, vai estragar a minha modelagem através do semivarograma. Aqui nós temos um gráfico de caixa chamado box plot, né? Um gráfico de caixa mostrando, né, os meus quartis. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, quarto quartil. Nós estamos vendo uma perninha alongada aqui na região da CTC maior, que é justamente representando esses pontos aqui que possuem uma distribuição fora da distribuição normal. Então o que você precisa fazer com esses dados para levar para a análise geoestatística? Você precisa transformar esses dados ou tratar esses dados como outliers. Outliers. O que significa outliers? Significa fora vamos dizer assim, dados discrepantes. Vamos tratar dessa forma. Então esses dados que estão fora da minha distribuição normal esperada são dados discrepantes. Que eu depois, na hora de fazer o processo de interpolação, eu posso trazer eles de novo para o mapa para ele ser interpolado. Mas para desenvolver o meu semivarograma, esses dados, da forma como estão, vão estragar o meu semivarograma. Então eu como profissional, eu não gosto de fazer a transformação de dados. Por quê? Porque na hora que eu for interpolar, eu vou ter que interpolar com os dados transformados e aqueles valores mapeados, aqueles valores que o mapa vai me entregar, são dados transformados também. Então eu vou ter que ter um processo adicional no final, que é a destransformação dos dados na hora de elaborar o mapa. E eu não gosto de passar pela destransformação dos dados, né? E mesmo você transformando os dados, não é garantia de que o seu semivarograma vai ser bem modelado.
Então, para facilitar o processo de modelagem, eu gosto de tratar esses dados como outliers, dados discrepantes. Eu retiro ele da análise geoestatística e na hora de interpolar eu volto eles. Mas o semi-variograma eu construo sem eles. Porque é mais fácil modelar o semi-variograma sem a presença desses dados discrepantes. E ora, como é que eu identifico esses dados discrepantes no Excel, por exemplo? É muito simples. Eu faço um processo de identificação de outliers, de dados discrepantes, pela metodologia de Tukey. Pela avaliação, primeiro eu calculo a amplitude interquartil. O que é essa amplitude interquartil? É a diferença de amplitude do segundo quartil e do terceiro quartil. Aqui, ó, quartil inferior, quartil superior. Então aqui eu tenho quartil inferior, quartil superior. Então aqui, ó, amplitude em quartil, quartil superior, menos quartil inferior, tenho amplitude interquartil. Como é que eu calculo esse quartil? No Excel. Só digitar lá, igual, quartil, abre parênteses, seleciona o conjunto de dados, fecha parênteses, dá Enter. Quartil superior, a gente vai ver isso na prática daqui a pouco, né? Por enquanto só anote aí, quartil superior menos quartil inferior. E aí o meu limite superior vai ser dado pelo limite superior, quartil superior, mais 1,5 vezes a amplitude interquartil. Da onde vem esse 1,5 vezes? Da metodologia de identificação dos outliers dado por Tukey. E o limite inferior vai ser o quartil inferior menos 1,5 vezes a amplitude interquartil. Então, desse cálculo, eu vou ter dois valores. Um valor x e um valor y. Tudo que é maior que o valor x, eu considero dado discrepante. E tudo que é menor que o valor y, eu considero dado discrepante. Vamos aqui analisar. Vamos supor que esse cálculo cortasse aqui no 120. Então, tudo que é maior que 120, eu tiro ele da análise geoestatística, por exemplo. Só que eu não posso vir aqui estabelecer no zoiômetro, onde é esse porte. Eu preciso calcular. E uma maneira de calcular isso é através da análise de outliers de Tukey. Então você verifique o que pode ser desconsiderado, de novo, para fazer a análise geoestatística, para calcular o semi-variograma. Isso é a metodologia que eu uso. Você pode usar a metodologia de transformação dos dados. Mas ainda assim, transformando, pode ser difícil modelar o semi-variograma. Então eu prefiro retirar os outliers para calcular o semi-variograma e depois eu trago eles de volta para fazer a interpolação, pois ele é um valor mensurado. A menos que você tenha certeza que foi um erro amostral. Se você tem certeza que foi um erro amostral, retira ele da interpolação também. Porque aquilo não foi mensurado de fato. Ele foi mensurado, mas foi mensurado errado. Então, se você tem certeza que é um erro amostral, retira ele do conjunto de dados. Veja aqui a segunda etapa. Então, o que nós fizemos lá? Calculamos outliers. Vamos levar para o programa de cálculo da geoestatística, né? Porque nós não vamos calcular o semi-variograma na mão. Nós vamos usar um programa. E nesse programa, nós conseguimos, depois de ter retirado os outliers, verificar a distribuição de quartis. Então veja, estude o mapa de quartis. E aqui a gente consegue identificar, isso aqui é um mapa do teor de óleo de soja. A gente consegue identificar que a variabilidade do teor de óleo de soja, ele não está associado à distância no espaço. Então a gente não consegue identificar aqui uma variabilidade espacial que presta. A gente consegue ver aqui que há uma aleatoriedade total da distribuição do teor de óleo no espaço. Porque o teor de óleo da soja está muito mais associado à variabilidade genética das sementes ali no espaço do que a sua região onde aquela planta foi semeada.
Então, determinar a variabilidade espacial tem. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês: tem atributo do solo que é mais fácil de modelar. Vou te dar um exemplo: argila. Argila é fácil de modelar. Argila é fácil de desenvolver semivarograma. Argila é fácil de interpolar. Vou te falar agora um difícil de modelar: fósforo. Tanto que o exemplo que eu vou usar hoje, daqui a pouco na prática, é fósforo. É fósforo. Porque ele é difícil de modelar. Tá certo? Então, olha só. E aqui nesse caso, o teor de óleo, ele não está associado à sua posição no espaço. Veja aqui que pretinho é teor de óleo alto. Amarelo é teor de óleo baixo. Te pergunto, o que esse pretinho está fazendo do lado do amarelo? Era para a gente ter isso aqui, gente, ó. Era para a gente ter isso aqui, ó, continuidade espacial. Era para a gente ter uma variabilidade variando em degradê. Se aqui o teor de óleo era alto, aqui o teor de óleo era para ser intermediário, aqui o teor de óleo era para ser baixo. Isso que significa continuidade espacial. Então essa variabilidade que a gente está enxergando aqui é uma variabilidade que está ocorrendo sem muita influência da posição dessa amostra no espaço. Ora, o que está fazendo esse vermelho rodeado por preto e azul? Aqui era para ser azul e não vermelho. Ora, pelo lado ao contrário, vamos pegar essa região aqui, ó, região de pontos pretos, que é o maior teor de óleo, sendo circundados por verde, que tende a ser menor teor de óleo, e amarelo. Veja, a variabilidade aqui é muito grande. E é uma tendência muito forte de isso não ter variabilidade espacial. E como é que eu vejo se tem variabilidade espacial ou não? Por um índice chamado índice de Moran. Índice de Moran. O índice de Moran, ele calcula a autocorrelação espacial. O quanto de semelhante um ponto está aos seus vizinhos. Então, se você não tiver significância estatística no índice de Moran, esquece, que é o caso aqui. Você não vai conseguir modelar. Então veja, o que eu quero dizer com você. Você não consegue aplicar geoestatística em tudo que você quer. Não adianta você ir lá e mapear e associar aquele ponto mapeado no espaço e achar que só pelo fato de você ter pego a coordenada, você vai gerar um mapa. Estou te provando aqui que muitas vezes não dá. Muitas vezes não dá. Tá certo? Então cuidado com aquilo que você está mapeando. Verifique se tem continuidade espacial, se tem autocorrelação espacial através do índice de Moran. Se for argila, meta o pau, tem certeza que vai ser. Que vai ter continuidade espacial. Bem, e essa continuidade espacial, ela é descrita por uma ferramenta chamada semivariograma, que é esse gráfico. Esse semivariograma é um gráfico utilizado para descrever a dependência espacial do atributo mapeado. Ele descreve a dependência espacial entre o atributo mapeado nos pontos amostrais que possuem uma distância definida. E aonde nós temos vizinhos mais próximos, os pontos são o atributo mapeado é mais semelhante do que pontos mapeados mais distantes. E é isso que esse gráfico mostra. Então ele mostra que nós temos os pontos amostrais, nós temos o semivariograma experimental, esses pontos em verde. E esse semivariograma experimental, ele foi obtido através das mensurações em campo. E qual é o seu papel como técnico? O seu papel como técnico é modelar o semivariograma do modelo teórico, essa curva azul, modelar a curva azul entre os seus pontos em verde. É esse o seu objetivo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós calculamos o modelo experimental e modelamos o modelo teórico em azul segundo o semivariograma espacial experimental em verde.
Agora, toda vez que você olha um gráfico, como é que você interpreta esse gráfico? Ele tem sempre 2 ou 3 eixos. Nesse caso, é um gráfico bidimensional. Nós temos o eixo X e o eixo Y. O que é o eixo X? Distância amostral. Então, aqui nós temos a semelhança de distâncias amostrais que foram pegas aqui ao redor de, sei lá, 28 metros. Então, qual é a relação de semelhança de pontos amostrais tomadas a cada 28 metros? Olha, esses pontos amostrais no eixo Y é a semivariância. Não temos tempo hoje para explorar o processo matemático de modelagem da semivariância. Vamos traduzir então. É a variância dos dados. O que a variância para você traz da estatística clássica? A estatística clássica nos diz que aonde a variância é menor, os dados são mais semelhantes, porque a variância é a variação dos dados ao redor da média. Então, aonde nós temos variância menor, nós temos maior semelhança. Aonde nós temos variância maior, nós temos maior diferença. Então, é isso que está dizendo aqui esse gráfico, gente. Aonde nós tomamos amostras, ou seja, aonde nós estamos no campo e mapeamos a diferença entre pontos a cada 28 metros, nós verificamos que aquela variância dessa média, dessas distâncias amostrais tomadas a cada 28 metros, é uma variância menor, ou seja, os dados são mais semelhantes. E aonde os pontos amostrais foram tomados aonde tinha maior que 60 metros, sei lá, 65, 60, 70 metros aqui, aonde foi 70 metros de distância amostral, o resultado da diferença entre esses pontos amostrais tomados com maior distância, esse resultado proporcionado uma variabilidade maior, ou seja, os dados são mais discrepantes, os dados são mais diferentes, a variância é maior. Então é isso que esse gráfico mostra. Mostra que conforme eu aumento a distância entre os pontos amostrais, eu aumento a variabilidade dos pontos, a variabilidade dos dados, ou seja, eu aumento a diferença entre os dados, eu aumento o tamanho, a amplitude dessa variabilidade, até um ponto em que não adianta mais eu aumentar a distância amostral, que a variabilidade continua a mesma. Então esse semivariograma, ele vai crescer, ou seja, a variância dos dados amostrais aumenta conforme o aumento da distância amostral entre os pontos. Vai aumentando, então aumentando a distância amostral, nós aumentamos a variabilidade dos dados, dado medido pela variância, até que chega um ponto onde não adianta mais aumentar a distância amostral, que eu não consigo mais medir o que a gente chama de dependência espacial. Então veja aqui, ó, que é o ramo da geoestatística, está nessa região do semivariograma. Eu quero modelar qual que é a interferência, é isso que nós estamos modelando, gente. Eu quero modelar qual que é a interferência da distância entre os pontos amostrados sobre a variabilidade daquele atributo que está sendo medido. Até que chega um momento em que a gente não adianta mais aumentar a distância amostral, que a variabilidade dos dados permanece estática, ou seja, em outras palavras, se eu for lá nesse campo experimental, que não importa aqui qual que é o atributo que está sendo mapeado, se eu tomar uma distância amostral a cada 120 metros, veja que para esse atributo mapeado, a distância amostral a cada 120 metros, eu só estou medindo a variabilidade da aleatoriedade. Eu não estou medindo a continuidade espacial. É por isso que nesse processo de estabelecimento de uma grade muito grande, 200 por 200, eu preciso ter vários pontos tomados com distâncias amostrais menores do que 200 por 200 para eu conseguir minimamente medir a continuidade espacial.
Porque na agricultura de precisão eu não tenho a chance de ir lá no campo e medir um transecto, como eu comentei agora há pouco. Eu preciso executar a grade amostral, levar e ir para o laboratório lá em 2 semanas entre a safra e safrinha. Então, para garantir que eu consiga mensurar a continuidade espacial, a dependência espacial na curta escala, é isso que eu falei. Curta escala é aqui, é a curta distância entre as amostras. Eu preciso, então, ter pontos amostrais tomados menores do que a minha distância amostral de fato de 180 por 180, que dá 3 hectares. Não, dá 5 hectares, 180 por 180, não é? Deixa eu só multiplicar aqui para não falar besteira, já que eu estou, né? 180 vezes 180. Dá 3 hectares. Tá? Então, nesse sentido, é isso que é o semivarograma. Um gráfico que descreve a variância dos dados. A variância de quê? A variância do atributo mapeado entre as amostras, que foram tomadas em determinadas distâncias do espaço. Bom, vou tentar explicar isso de uma outra maneira. Vamos lá. Então, o semivarograma, ele descreve a semelhança entre os pares de pontos amostrais tomados em distâncias iguais no espaço. Isso aqui não é um ponto só, é a média, porque é a variância que foi calculada através da média dos pontos, dos pares de pontos tomados a cada 120 metros. E aqui é a variância de vários pares de pontos que foram tomados no espaço a cada 28 metros. Então veja que isso não é um par de pontos só. É um monte de par de pontos. Por quê? Vou desenhar aqui para você ver. Porque a hora você pegou essa distância, a hora pegou aqui, 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 a hora pegou aqui. Então veja, todos esses pares de pontos que possuem distância de 28 metros, todas essas diferenças aqui dentre esses pares de pontos que foram tomados a cada 28 metros vão contribuir para esse valor de variância. Então aqui nós temos o valor de variância calculada com pares de pontos a cada 28 metros. E aqui? Aqui nós temos a variância de pares de pontos tomados a cada, sei lá, a cada 120 metros. Só que está vendo aqui ó, que a distância tomados entre eles é maior. Deixa eu só apagar aqui. Ok? Aproveitar para ver se está ok. Então, gente, é isso que significa, é dessa forma que foi calculada esses pontos. E em cima desses pontos nós vamos modelar o semivarograma do modelo teórico, que é esse azulzinho aqui. Tá bem? Então vamos lá ver de novo esse gráfico aqui, agora no campo. Esse gráfico você vai modelar no campo. Veja aqui, ó, mapeamos aqui, deu 5. Mapeamos aqui, deu 6. Quanto mais próximo, mais semelhantes. Quanto mais distante, mais diferente é. Então aqui, qual que é mais semelhante? Os pontos mais próximos. Mais semelhantes são esses pontos mais próximos. Ora, a variabilidade desses pontos tomados em regiões mais próximas, seja onde for, vai ser mensurada pela variância desses dados. E pontos mais distantes tendem a ter variabilidade maior. Está vendo aqui a diferença de 5 para 6, a diferença de 5 para 8, em uma distância maior no espaço. Então é isso que esse gráfico está calculando. É um gráfico, o cálculo disso é relativamente simples. Veja aqui, ó, então, ó, pontos próximos. A média de todos, a média da diferença desses pontos, todos tomados mais próximos do espaço, vai calcular uma variância que vai ser esse dado representado nessa distância menor. E já os pontos aqui, ó, tomados mais distantes, nesse gráfico magento aqui, ó, nesse quadrado magento, tem 2 pontos. Então a distância desses 2 pontos, veja aqui, ó. Veja aqui, ó, mas aqui é a região do branco, da cor. Volto a falar da cor do solo. Ah, tá, mas aqui a cor é próximo, aqui a cor é próximo. E aqui, embora a cor seja vermelha, a diferença de cor vermelha também aqui é próximo. Então aqui é cor clara, mas a diferença entre a cor clara aqui é pequena.
Aqui é a cor escura, mas a diferença da cor escura aqui é pequena. Já a diferença entre pontos maiores, aqui é claro e aqui é escuro. A diferença aqui é maior. Então a variabilidade aqui dá a variância na curta escala. E a variabilidade de distância maiores vai dar a variância na escala maior, com pontos espaçados a 120 metros. Então é isso. Então agora eu acho que está bem explicado o que significa esse cálculo semivarograma experimental. É a variância associada à distância amostral de pontos tomados no espaço. Calcular isso na mão demora uma infinidade. Calcular isso num programa ele faz apertando um botão. E é isso que é importante você entender aqui, né? Apertar o botão com consciência. E agora vamos descrever então os componentes do semivarograma. Primeiro, o alcance. Então esse alcance é o ponto limite aonde nós temos continuidade espacial de um lado e estatística clássica do outro, ou seja, aonde nós conseguimos descrever que o aumento da distância amostral incrementa a variabilidade dos dados, até chegar a um ponto em que não adianta mais aumentar a distância amostral, que aqui você não está conseguindo mais mensurar a continuidade espacial. Então aqui nós temos a aleatoriedade da distribuição. Lembra do mapa de óleo que eu mostrei agora há pouco? Né? A gente só conseguia mensurar a aleatoriedade dos dados. Não dá para aplicar geoestatística. Tá? Então nós precisamos medir a continuidade espacial. E esse ponto de corte até o limite da continuidade espacial é chamado alcance. Entre outras palavras, a sua distância amostral no campo não pode ser maior do que essa. Não pode ser maior do que essa. Outros componentes do semivarograma. Um chamado patamar é o ponto da variância aonde a variância permaneceu estável. Então esse ponto é chamado patamar. Para que você precisa saber disso? Porque na hora da crigagem você vai precisar informar o software, se ele não puxar, você vai precisar informar o software pelo menos 3 elementos. Qual é o modelo, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ou seja, ele pode ser esférico, exponencial, né? Pode ser linear. Então você precisa mostrar qual é o modelo para o programa de interpolação, qual é o valor de patamar, qual é o valor de efeito pepita e qual é o valor de alcance. Então esses componentes, alcance a gente já falou o que é, patamar a gente já falou o que é, e efeito pepita a gente precisa falar o que é agora. O que é esse efeito pepita? É a variabilidade espacial que você não conseguir mensurar na curta escala. Entre outras palavras, é a variabilidade que tem aqui e você não conseguiu mensurar. Por quê? Ora, porque você não tem nenhum ponto amostral aqui, onde esse pontador laser está apontando. E como você não tem nenhum ponto associado com uma coordenada latitude e longitude aqui nessa posição, aqui tem variabilidade, mas essa variabilidade aqui ela não foi mensurada. Então essa variabilidade que não é mensurada se chama efeito pepita. Tá bem? Então veja que esse gráfico do modelo teórico, ele pode não partir do ponto 00. Veja que aqui o ponto não teve efeito pepita, o efeito pepita foi 0. E praticamente isso é impossível ocorrer na realidade, tá bem? Isso é impossível ocorrer na variabilidade de fenômenos naturais. Os fenômenos naturais, eles variam de acordo com a sua distância no espaço. Não é? Então, geralmente sempre vai ter um efeito residual aqui que você não vai conseguir medir. Então, cuidado com essas modelagens desses semivalogramas e principalmente artigos publicados, onde nós temos efeito pepita 0. É bem difícil ter efeito pepita 0 de fato no campo, tá? Então, geralmente, vai haver um efeito pepita, por mínimo que seja, ele dificilmente vai partir aqui do ponto 00.
E aqui eu coloquei já em detalhe, né? Então esse alcance é o que define a sua malha amostral segundo o procedimento geoestatístico. Efeito pepita é essa variabilidade que a gente tem aqui num ponto menor do que a mínima distância amostral que você coletou suas amostras lá no campo. Porque aqui também tem variabilidade, só que eu não consegui mapear. Então isso aqui é chamado efeito pepita, é a variabilidade não mapeada na curta escala. E efeito pepita puro? O que é efeito pepita puro? Efeito pepita puro é isso aqui, ó. Tá vendo aqui que só tem patamar? O que é só tem patamar? Veja de novo. Patamar é a variabilidade dos dados em uma linha reta estacionária. E você não tem continuidade espacial medida. Veja aqui por esse gráfico que aqui tem continuidade espacial. Veja que um ponto do semivarograma experimental está aqui na curta escala. Veja que ele foi aumentando aqui outro e aí estabeleceu um patamar. E aqui nesse caso, eu tenho o semivarograma experimental, os quadradinhos, e uma linha base. Mas veja que esse programa, se eu fui lá e apertar o ponto, apertar o play do programa, ele calculou o semivarograma. E calculou esse semivarograma aqui, por exemplo, com um alcance de 26,9. Então aqui nós temos o modelo esférico, o efeito pepita, 0,03, ou seja, quase que ele saiu do ponto 00. O patamar, 4,2. E o alcance, 26,9. Aí eu te pergunto, existe algum quadradinho aqui nessa região que foi usado para ele modelar essa linha? Não, não existe. Então é isso que você precisa tomar cuidado com esses programas de geoestatística. Porque a hora que você aperta o play, ele vai calcular um semivarograma. Mesmo que ele não exista. Porque aqui não existe semivarograma, aqui é efeito pepita puro. Aqui veja que a variabilidade espacial ela está ligada à aleatoriedade dos dados, ou seja, não tem variabilidade espacial. Aqui a variabilidade dos dados ocorre de maneira aleatória. Ela não está associada com a diferença da distância entre os pontos amostrais que foi tomada no espaço. Então é isso que a gente chama de efeito pepita puro, ou seja, o gráfico ele é uma linha reta, o gráfico experimental. Mas o modelo teórico, o programa modelou. Mas isso é errado. Isso é errado, isso não é o que está acontecendo lá no campo. O que está sendo lá no campo, que está me dizendo aqui, é os quadradinhos. E isso é efeito pepita puro. Eu não deveria, sumarizando, para o próximo, não deveria fazer krigagem aqui. Não deveria fazer krigagem aqui. Ah, o que eu faço? Faz inversa da distância. Por quê? Porque tanto faz, tá? Se você usar o krigagem aqui, corre o risco de errar mais do que o próprio erro do inverso da distância. É isso que eu quero dizer. Então, na curta escala, aumente os 10 pontos a mais. Para quê? Veja aqui, ó, tem uma grade amostral de x por y, tem aqui x por y, e aqui nós temos pontos aleatórios adicionais colocados aqui na grade amostral. Para quê? Para justamente estudar a variabilidade na curta escala. Quais são os modelos teóricos clássicos para a agricultura de precisão? Principalmente o modelo esférico. Não importa qual é a equação matemática agora para você, tá? De novo, a gente poderia calcular isso se fosse um curso de geoestatística longo, mas eu preciso sumarizar a geoestatística aqui em alguns minutos, então não dá, né? Alguns minutos que já está passando inclusive de hora, mas fazer o quê? Eu não consigo, se for fazer alguma coisa que presta, me siga aí até o fim, porque não dá para fazer em menos tempo. É o mínimo, eu estou falando o mínimo do mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo, para você não fazer cagada na geoestatística, na interpolação por krigagem. Tá, então nós temos aqui o modelo esférico, nós temos aqui um modelo exponencial, também bastante usado na agricultura de precisão, e um modelo gaussiano, também bastante usado na agricultura de precisão. Tá?
Veja aqui que nós temos um modelo linear. Esse modelo é horrível para agricultura de precisão. Por quê? Porque aqui a continuidade espacial continua aumentando e nós não estabelecendo aqui o ponto do patamar, ou seja, ele não tem alcance. Tá vendo? Então significa, na prática significa o quê? Que eu fui lá no campo, mapeei com uma densidade amostral muito grande os meus dados, o meu atributo mensurado. Já caminhando para o final, qual é o melhor semivarograma? Tem aqui 2 semivarogramas modelados. São os mesmos dados. São os mesmos dados. Então aqui nós temos o nosso semivarograma experimental, os pontinhos. E em cima do semivarograma experimental, nós modelamos o modelo teórico. E aqui nós temos os mesmos dados e modelamos o modelo teórico. Por que são diferentes? Ora, porque a gente vai ver daqui a pouco na prática que é você que coloca essa linha aqui, ó. É você que modela o modelo teórico em cima do semivarograma experimental, dos pontinhos. E aí você me pergunta, você me responda, qual é o melhor ajuste? É o de baixo, não é? É aí que eu falo para você que toda modelagem do semivarograma precisa passar por um próximo passo. Agora, qual que é o próximo passo depois da modelagem? O próximo passo é você ver, é você avaliar se essa modelagem teórica que você fez realmente descreve a variabilidade espacial. E isso é feito por um processo que a gente chama de validação cruzada. O que é a validação cruzada? Validação cruzada é quem vai definir se o seu variograma presta. Então, qual dos 2 semivarirogramas? Porque num processo de modelagem do semivarograma, eu poderia modelar esse de baixo e modelar o de cima. E os dois, ou modelar só o de cima, e falar, ou só o de baixo, ou modelar só o de baixo e falar assim, ah, juntou bem aqui, hein? Tá bem modelado, é esse aqui, e meto o pau e vou fazer crigagem. Mas será que ele realmente é o melhor semivarograma? Será que eu não poderia trabalhar um pouquinho mais na modelagem e talvez desenvolver um modelo semivarográfico melhor, que represente melhor a variabilidade dos dados? Então, como eu vou identificar se eu modelei adequadamente ou não o semivarograma? Através da validação cruzada. E o que é esse processo de validação cruzada? O que ele faz? Ele retira e estima. Retira e estima. O que é isso? De um conjunto de dados, de atributos mapeados, ele vai retirar um valor, vai usar o modelo para calcular e estimar o valor daquele mesmo ponto. Então veja, ele tirou o marronzinho, foi lá e estimou, e ele virou o vermelhinho. Se o vermelhinho que ele calculou for igual à mesma medida mensurada de fato naquele ponto, o erro é 0. E se o erro de estimativa for 0, ele calculou perfeitamente o valor daquele atributo naquele ponto. Significa então que o meu modelo é perfeito. Entendeu? Então qual é o melhor desses 2 semivarogramas? Vai ser aquele modelado que vai permitir o cálculo da estimativa perfeita de um ponto mapeado. Então o que ele vai fazer? Ele vai retirar um a um, retira esse, depois coloca ele de volta, retira esse, coloca ele de volta, retira esse, coloca ele de volta, retira esse, coloca ele de volta. E cada vez que ele retira, ele estima. Então ele vai ter uma tabela de valores mensurados, esses aqui, marronzinhos, e os valores estimados, os vermelhinhos. Se os estimados forem iguais aos mensurados, erro 0, semivarograma perfeito. Então, esse processo de validação cruzada é um gráfico que mostra no eixo X aqui valores estimados e no eixo Y
valores reais. Então aqui valores mensurados, valores reais. Está em inglês e está actual, mas é valor real de CTC, valor estimado de CTC. Então como é que eu sei se eu modelei adequadamente o meu semivarograma experimental, o meu semivarograma modelo teórico? Ora, se o erro médio quadrado dos resíduos, se o RMSE for menor do que o gráfico desse outro aqui. Então olha só, gente, essa aqui são dois gráficos de validação cruzada. Esse gráfico que representa a validação cruzada desse modelo de semivarograma e esse gráfico que representa a validação cruzada desse modelo de semivarograma. Qual é o melhor semivarograma? Então veja que modelar o semivarograma só colocando o modelo teórico no semivarograma experimental, isso aqui é arte, isso aqui na verdade é só um desenho, e esse desenho não serve para nada. Quem vai mandar de fato e vai afirmar para você se esse modelo que você desenhou presta ou não presta, é a validação cruzada. E como é que eu escolho então qual foi o menor modelo? Aquele que tiver o menor RMSE. Então esse aqui, ó, veja, ele possui uma distribuição muito mais agrupada do que esse. O agrupamento da distribuição aqui foi muito ruim. Então, a estimativa aqui está muito ruim. Já aqui houve uma tendência mais linearizada. Se fosse perfeito a minha estimativa, o erro, vamos dizer assim, como é que chama isso aqui mesmo? O gráfico de correlação entre os valores estimados dos valores medidos coincidiria com essa linha pontilhada. Então essa linha pontilhada é uma linha teórica, que se fosse perfeita, o gráfico azul coincidiria com a linha pontilhada. Tá? Mas esse gráfico azul, ele só calcula, ou ele só representa, essa é a palavra de fato, ele só representa a estimativa da correlação do estimado com o atual, mas ele não descreve a dispersão dos dados. A dispersão dos dados ela é avaliada, segundo a estatística, pelo RMSE, que é Root Mean Square Error. Ou seja, quanto menor o valor do RMSE, melhor a validação cruzada e melhor é o seu semivarograma modelado. Então, qual é o semivarograma que eu vou levar para a crigagem? Esse ou esse? Esse primeiro. Por quê? Porque a validação cruzada me diz que o erro da estimativa dada por esse modelo é menor do que esse de baixo. Entendeu o processo? É assim que se faz geoestatística. Não ir lá e colocar o seu conjunto de dados no QGIS ou no ArcGIS e apertar o botão. Precisa passar por essa etapa de avaliação semivariográfica. Então, para finalizar, antes da gente ir para a prática, que ainda tem a prática hoje. Para finalizar, como é que você modela o semivarograma? Regras práticas que eu te aconselho. Tá? Primeiro, pegue pelo menos 50 pontos amostrais. Já disse lá. Não tente fazer com 10, 15 amostras. O seu semivarograma vai ser horrível. O seu semivarograma tende a não representar a variabilidade dos dados de fato na prática. Portanto, a sua modelagem vai ser deficitária e provavelmente a sua crigagem vai ser uma caca. Pelo menos 50 pontos amostrais. 100, se você for fazer uma tese de doutorado, 100 pontos amostrais, pelo amor de Deus. Acontece que na vida prática, do dia a dia, do consultor de agricultura de precisão, muitas vezes não dá para fazer 100 amostras. Então, 50, 40, 30 no mínimo, 20 não. De novo, a gente já viu que, como é uma distribuição que precisa seguir algumas regras da estatística, precisa ter distribuição normal. Ora, você não faz teste de Tucker com conjunto de dados que não possui uma distribuição normal.
não é? A comparação de Tuckey não vai ser, não é que não vai ser, tende a não ser confiável. Então precisa ter distribuição normal. Se não tiver distribuição normal, faça a avaliação dos dados discrepantes, dos outliers, retire da modelagem semivariográfica os outliers e depois volte na hora de fazer a cribagem. Faça o semivariograma teórico, modelado, passar pelo primeiro ponto do semivariograma. Então faça o seu modelo teórico passar pelo primeiro ponto do semivariograma experimental. Esse ponto aqui é muito importante, gente. Você está modelando, você quer modelar a curta escala, você quer descrever a continuidade espacial daquilo que está acontecendo, da variabilidade desse atributo, em pontos amostrais na curta escala. Então, o seu modelo teórico é importante que passe pelo primeiro ponto do semivariograma experimental. Outra regra, o seu alcance, o seu modelo, a hora que ele estabelecer aqui um alcance, dá lá, alcance igual, nesse caso aqui, ó, alcance igual a 60. O alcance deve estar entre o mínimo e o máximo das distâncias amostrais. Ou seja, se a sua distância amostral for de 50 por 50, se a sua distância amostral for de 50 por 50, se a sua distância amostral for de 50 por 50, o seu alcance não pode ser de 30. Porque você não mediu a 30. Como é que o alcance vai dar 30? Então o alcance tem que ser maior que 50, que é o seu mínimo. E também não pode ser o máximo, maior que o máximo, ou seja, se a sua distância amostral máxima, ou seja, os maiores extremos dos seus pontos amostrais, deu lá 500 metros, o seu alcance não pode estar 700. Ele tem que estar entre 50 e 500. Ok? Então cuidado com isso também. Outra regra, corte os pontos de lag a 60% da distância máxima. Ou seja, se a sua distância máxima for de 1000 metros, corte a seu cálculo, a gente vai ver isso daqui a pouco, corte a 600. Se a sua distância máxima foi 1000 metros, se a distância máxima entre os pontos amostrais mais extremos for de 1000 metros, corte a 600 metros. Por quê? Porque maior que isso tende a ter menos pares de pontos. O seu cálculo desses pontos, veja, esse ponto aqui, ó, tomado numa distância maior, tende a ter um número de pares de pontos menor do que esse aqui. Por quê? Ora, porque os meus pares de pontos tomados a cada 400 metros, eu tenho poucos pares de pontos tomados a 400 metros. Agora, já nesse exemplo que eu dei de 50 até 500, o número de pares de pontos tomados a cada 100 metros é muito grande. Tem um monte de pontos espalhados a cada 100 metros. Agora, a cada 500 metros tem poucos. Então, o que ocorre? Esse ponto semivariograma experimental, com essa distância muito grande de 500, tende a influenciar no seu modelo. Só que ele não é muito representativo, porque você tem poucos pares de pontos. Então, corte a 60% da maior distância amostral. Já falamos disso, considere o menor efeito pepita possível, não é? Mas evite o zero. Então, escolha um semivariograma que possui o menor efeito pepita. Mas quem vai dizer se semivariograma presta ou não presta? A validação cruzada. Faça que o patamar coincide com a variância das amostras. É óbvio que num curso de geoestatística que demora meses ou semana, eu vou falar para você que essa linha pontilhada é a variância dos dados. De que dados? De todos os dados. Sei lá, você foi lá e pegou 50 pontos amostrais. A variância dos 50 pontos amostrais deu essa linha pontilhada. E veja que essa linha pontilhada está coincidindo com o patamar. Aqui não é patamar. Então, tente fazer com que a sua máxima variância mensurada coincida
com a variabilidade dos dados, ou seja, com a variância de todos os dados no campo. Esse daqui, ó, do patamar, é chamado semivariância, não é? De novo, eu não tenho tempo aqui para explicar, mas isso não é variância de fato, é semivariância. Fazendo uma associação é como se fosse, mas não é, né? É como se fosse. Para entender mais, procure mais referência no Google, compre um livro para atender a respeito, tá? Mas nesse momento que eu quero apresentar para vocês regras práticas, essa é uma regra prática. Tente fazer o patamar coincidir com a variância dos dados, ou seja, tente fazer a linha, o seu modelo, a patamar do seu modelo coincidir com a linha pontilhada, né? E sempre, essa aqui eu até coloquei em letras garrafais, sempre escolher o melhor semivariograma pela validação cruzada. Tá bem, gente? Então eu vou deixar esse último slide aqui. Nós não acabamos ainda, nós precisamos agora fazer a parte prática. E a parte prática começa por o quê? Pelo conjunto de dados. Temos aqui um conjunto de dados. Rapidinho agora. Por quê? Porque o mais difícil é explicar para você como faz. O rapidinho agora é apertar o botão. Apertar o botão, né? Então vamos lá. Como é que eu faço o processo na prática? Tenho latitude e longitude, se for por GPS eu vou ter o latitude e longitude por coordenadas geográficas lat-long, graus, minutos e segundos. Nesse caso aqui eu tenho graus e décimos de graus. Primeiro de tudo, UTM. Preciso transformar em UTM. Não pode ser em graus. Por quê? Pois o semivariograma depende da distância vou usar uma palavrão agora, euclidiana, em metros ou em centímetros ou em quilômetros. Então eu preciso transformar em UTM. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar em UTM e calcular os outliers. Então vamos lá, ó. Aqui ó, latitude e longitude transformados em UTM. Então aqui eu tenho UTM em metros, UTM no X na longitude e UTM em Y na latitude. E o valor do atributo mapeado, que nesse caso é fósforo. Por que eu estou pegando fósforo? Porque é chato, é xarope medir fósforo. Fazer mapa de fósforo é ruim. O mais fácil é argila. Então eu estou pegando aqui o mais difícil. Então nós calculamos aqui o gráfico box plot. Temos aqui que o menor valor é 8.8 e o maior valor é 25.2. Vamos calcular por Tukey o limite inferior e o limite superior. Primeiro de tudo, lembra lá? Falei aqui, ó, que vemos aqui, ó, eu mostrei para vocês aqui nessa tela como é que calcula. Então eu estou colocando essa tela aqui em prática. Então nós calculamos aqui o quartil inferior. Então lá, quartil inferior é o 1 do quartil. Quartil superior é o 2. Eu acho que o quartil superior aqui não é 1, aqui é 2. Como é que eu tenho certeza disso?